Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje nem tô tão animado porque o vídeo é um pouco triste, né? Como você pode ver na thumb, o Sub-20 foi eliminado do Campeonato Paulista da categoria. É o atual campeão, vai perder esse título e infelizmente está fora da competição. Acabou o calendário do Sub-20 esse ano, já que o time também já foi eliminado na Copa do Brasil Sub-20 e já acabou o Campeonato Brasileiro, né? Agora só a copinha em janeiro, né? Então vamos falar sobre isso. Final do vídeo tem uma palavrinha do professor Orlando Ribeiro, então fica aí para assistir. Deixa aquele like, se inscreve no canal e bora lá. Então eu vou falar rápido da partida. Eu tava lá no CT Pelé acompanhando. Foi um jogo bem limitado tecnicamente das duas equipes, tá? Não só do Santos, porque era assim, a classificação tava todo mundo com 9 pontos. Red Bull, Santos, Ferroviária, São Bernardo eliminado com 3. O outro jogo era Ferroviária e São Bernardo, que acontecia no mesmo horário. Um empate aqui no CT Pelé e lá em... O jogo não foi em Araraquara, acho que foi em Matão. Enfim, no mando da Ferroviária, o empate dos dois jogos classificava Red Bull e Santos, porque o saldo de gols era melhor do que o da Ferroviária. Mas o problema foi que a Ferroviária, enquanto empatavam Santos e Red Bull por 1 a 1, a Ferroviária abriu o placar faltando 7 minutos para acabar o jogo e venceu por 1 a 0 e classificou, né? Classificou em primeiro, porque foi a 12 pontos, o Red Bull ficou com 10, o Santos também com 10, só que um gol era a diferença de saldo do Red Bull para o Santos, e foi isso que fez a diferença. Mas, voltando a falar da partida, eu não anotei a escalação, até anotei, mas não tá no meu caderno aqui, porque eu tava fazendo anotações durante o jogo, mas eu lembro de cabeça. Foi Gustavo Jundia, o Santos foi a campo, Robert na direita, Thiago Balieiro e Samuel na dupla de zaga, pelo lado esquerdo Diogo Correia. No meio, Balão, Rian e Gabriel Bontempo, na frente Patati, Renier e Enzo Monteiro. Essa foi a equipe titular do Santos. Segundo tempo foram todas as alterações feitas, entrou o Fernandinho, foi a última, não tá na ordem, tá? Foi a última mudança o Fernandinho até. Fernandinho, Kevin Maltos, Pedro Rian, Vitor Michel, e eu não vou lembrar os outros dois que entraram. Mas enfim, entraram alguns jogadores. O Diego Rosa, né, se eu não tô enganado, é o que é zagueiro, entrou pra lateral esquerda. E falta um, mas enfim, não vou lembrar agora. E a equipe pouco mudou. O Bernardo foi liberado hoje, ele estava com uma lesão na coxa, se eu não estou enganado, foi liberado só hoje, então estava sem ritmo de jogo. O Miguelito na seleção boliviana. O Patati desceu para jogar, né? Obviamente, já falei o nome dele. Mas, enfim, o Santos começou até, tentou ir para cima. A primeira jogada até uma tabelinha do Patati acho que foi com bom tempo. Ele bate de direita, o goleiro do Bragantino, Fernando, fez uma boa defesa. Mas depois do jogo deu uma parada, ficou bem morno. O que não tava morno era o dia, né? Tava um sol do caramba, muito calor lá no CT Pelé. Mas enfim, o jogo deu uma diminuída no ritmo. Depois não teve nenhuma grande chance. Talvez uma que o Robert faz o cruzamento, o Patati pega de primeiro, o zagueiro tira, né, dentro da área. E uma outra que foi uma falta do Renier, que ele bateu muito bem de longe, pegou no travessão. E depois o Bragantino aí teve uma chance lá, né, que o Jundia fez uma boa defesa no chute rasteiro. E só, até o final do primeiro tempo. Logo no final do primeiro tempo, depois de um escanteio, saiu um cruzamento pro outro lado. O Patati ajeita, a bola atravessa a área, né? O Patati ajeita na ponta esquerda. Ele tinha invertido, ele começou no lado direito, inverteu com o Renier, que estava no esquerdo, né? E ele ajeita pro Balão chegar batendo. O Balão pegou bonito, quase de 3 dedos, a bola bateu na trave e entrou no canto. No outro canto, né? Foi 1 a 0 pro Santos, logo antes do intervalo. Depois o Santos vai pro intervalo com a vantagem. E o problema pra mim começou aí. O Santos já não estava bem, não merecia a vitória, tá? Um empate acho que estava justo. Mas na volta o Santos meio que esperou demais o Red Bull. Ficou só atrás. O Red Bull é uma equipe muito física, muito forte fisicamente mesmo. E não tem problema em bater. Os caras batem mesmo a molecada e não quer saber. Enfim, acabou que o Santos esperou demais. Tomou o empate numa falha geral pra mim. Foi uma falha mais do Samuel, que ele vai voltar a bola, ele meio que erra. Aí ele perde na corrida. Samuel, que é muito bom, tá? Ainda é sub-17 o Samuel. Ele é da seleção sub-17, mas tá jogando como titular no sub-20. E aí quando ele vai voltar, o Gustavo Jundia sai do gol, tenta pegar a bola, bate nela, meio que tem uma dividida com o atacante do Bragantino. Pra mim não foi nada, os jogadores do Santos reclamaram muito de falta. A bola sobra e aí o Bragantino faz o gol. Um bate-rebate, uma confusão, enfim. Pra mim, repito, não foi nada. E aí o Santos acabou que já tinha feito algumas alterações, já tinha saído Bom Tempo, já tinha saído, se eu não estou enganado, o Enzo também já tinha saído, o Enzo Monteiro.
O Rian também já tinha saído, então a equipe perdeu um pouco de criatividade na tentativa de ganhar fôlego, porque realmente eles estavam cansados, estava muito calor, mas faltou criatividade. O banco do Santos é bem limitado, do Sub-20, e faltou um pouquinho de criatividade. Depois do empate, o Santos meio que se lançou de qualquer forma, tentou cruzamentos, até teve uma boa chance, que eu não lembro quem foi agora. Teve uma outra que... Isso foi um cruzamento até, acho que é o Fernandinho até que chegou batendo rasteiro, o goleiro, a zaga tirou. Depois uma outra que sobra pro Maltos bater de longe, o goleiro fez a defesa, mas também não foi nada assim que assustasse tanto, né, o time do Bragantino. E aí foi isso. Como a Ferroviária abriu o placar faltando 7 minutos, o Santos ficou sem tempo e aí foi eliminado. O Bragantino fez a festa dentro do CTR Pelé. Os jogadores reclamaram muito, o Renier foi expulso depois do jogo, até porque foi reclamar com o árbitro da uma possível falta no Gustavo Jundi. O árbitro mostra o vermelho pra ele e fala, expulsa nessa, né? E acabou. É o último ano dele sub-20 também, né? Eu nem sei como é que vai ser pra cumprir, né? Porque ele... Agora, aliás, não sei nem se ele vai ficar no Santos, né? Ele tem contrato só até 30 de novembro. E o Santos até agora não se manifestou sobre renovar. Mas ele foi expulso, não sei se ele vai pro profissional ou não, se vai ter que cumprir essa suspensão. Um ano bem abaixo do sub-20, né? Quartas de final da Copa do Brasil. Terceira fase do Campeonato Paulista, que era o atual campeão, semifinal da Copinha, que foi um bom resultado, e semifinal do Brasileirão Sub-20 também foi um bom resultado, mas a forma como perdeu nas duas talvez tenha sido a pior questão, né? 3-0 pro América na Copinha e 2 derrotas pro Flamengo no Sub-20. O Flamengo era mais time, é verdade, mas foi bem feio, né? Então, acho que esse ano ficou devendo o professor Orlando Ribeiro, claro, e o elenco também no geral. Agora é juntar os cacos, ver quem pode subir. Por exemplo, o Balão fez o gol hoje, é o último dele de sub-20, ano que vem tem que ser no profissional. Eu emprestaria, porque eu acho que tem potencial, mas não está pronto para ajudar no profissional. Enfim, e analisar caso a caso, é claro. Então, infelizmente, Santos eliminado do Campeonato Paulista Sub-20. Agora vai entrar as palavrinhas do professor Orlando e depois, encerramento do vídeo, você deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima, valeu. Realmente, nós não esperávamos nenhum outro tipo de resultado, né, da Ferroviária e de São Bernardo. Nós sabíamos que nós precisávamos vencer aqui e nós temos que corrigir os erros. Geralmente nesse momento a gente fala em aprender com os erros, né, mas não, nós temos que corrigir os erros. Numa próxima situação a gente tentar vencer e conseguir, porque agora nós tentamos. Eu não posso dizer que os meninos não lutaram, que eles não se dedicaram, mas nós tivemos algumas falhas e talvez não tenha sido hoje. Então a gente tem que prestar atenção no que foi e corrigir o erro e numa próxima vez não acontecer novamente. Nós não estávamos contando com o Bernardo há um bom tempo, né? Ele vem de contusão, ele foi liberado hoje praticamente, né? Depois de algumas semanas em contusão. Se você falasse do Miguel, eu poderia concordar que o Miguel realmente faz uma falta, mesmo não sendo jogo decisivo, em qualquer momento o Miguel faz falta para o sub-20. Então, realmente, o Bernardo é um atleta de muito futuro, de muita qualidade, mas a gente já não vinha contando com ele, né? Eu gosto sempre do jogo, né? Eu não posso analisar a equipe do Red Bull, posso falar sobre a nossa. Nós precisávamos jogar um pouco mais. Então, da nossa equipe a gente pode falar, dos nossos meninos a gente pode falar. Então, eu acredito que teria que ser um jogo onde a gente controlasse melhor, mas com a bola. Então, eu já disse anteriormente que de repente não foi esse jogo, né, que nos tirou fora do campeonato. Eu deixei o Patati, deixei o Renier e coloquei o Michel, porque são atletas, como você falou, experientes. Então, a qualquer momento eles poderiam achar um gol, achar uma maneira de sair da marcação forte do Red Bull. Então, a ideia deles em campo é dar um pouco de volume de jogo, no caso do Patati, ajudar para que ele tenha jogo aqui, já que ele não está jogando no profissional, e o Renier é a mesma coisa. Então a gente sabe que eles precisam ter minutos jogados, eles precisam participar de jogos. Como eles estão tendo poucas oportunidades no profissional, é o ideal que eles venham para o sub-20 e joguem, assim como está acontecendo com o Miguel, assim como estava acontecendo com o Kebson. Então a gente tem que pensar nisso também, por isso a gente geralmente mantém os mais experientes.